Olá, alunos! Estamos aqui de volta, então, com a aula número 1 do nosso módulo 3 de Gestão de Projetos Governamentais. O tema da aula de hoje são conceitos gerais. A gestão de projetos, ela contém um jargão, um vocabulário muito peculiar, muito característico da própria área. E essas palavras costumam vir, às vezes, até em inglês. Muitas vezes a gente fica um pouco confuso com esses termos. Então, um dos propósitos da nossa aula de hoje é exatamente entender esses conceitos básicos que são tão necessários para o entendimento global do gerenciamento de projetos. Vamos começar falando um pouco da contextualização e da história de gestão de projetos. Porque se a gente pensar bem, o gerenciamento de projetos sempre existiu. Se nós olharmos para os grandes monumentos da humanidade, dificilmente nós teríamos conseguido construir as pirâmides, as grandes muralhas da China, por exemplo, se não tivesse ali ocorrido na prática ações, né, de um gerente de projetos, a organização desse projeto e das pessoas, para que aqueles monumentos viessem a ser erigidos. Então, como conhecimento, a humanidade sempre teve conhecimentos de gestão de projetos. Mas foi somente na década de 50, a partir da década de 50, em função da própria Segunda Guerra Mundial, que surgiu um instituto chamado Project Management Institute, nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que resolveu compilar um conjunto de conhecimentos que estava sendo criado dentro da área de gestão de projetos em decorrência da própria Segunda Guerra Mundial, porque o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foi um grande constituidor de ferramentas, métodos e técnicas, e o PMI decidiu então fazer a compilação desse conhecimento a partir aí dos anos 60. Foi então que eles criaram o PMBOK, já mencionado na nossa aula introdutória. O PMBOK, então, é um guia de conhecimento da área de gerenciamento de projetos que contém ferramentas, práticas e métodos que são aplicáveis. A formalização da profissão ocorreu somente no ano de 1999. Observem o quanto que é recente a criação da profissão de gerente de projetos. Bom, agora, uma coisa que tem crescido de uma forma contínua é o interesse das empresas nessa área de conhecimentos. Cada vez mais os gestores se dão conta do quanto que o gerenciamento de projeto pode ser útil para o atingimento das metas organizacionais, dos objetivos estratégicos, e quanto que as técnicas e ferramentas elas podem tornar esses projetos de sucesso. Então, vamos aos conceitos. O que é um projeto? O projeto, segundo o próprio PMBOK, quinta edição de 2013, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único, ou seja, é algo novo, algo que eu nunca fiz antes. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término bem definidos. Essa acho que é uma das características mais importantes. E, obviamente, um projeto sempre é criado para se atingir algum objetivo específico. Segundo o IMAN, um projeto de sucesso é aquele que satisfaz seus clientes e patrocinadores com resultados que atendam aos objetivos, dentro de restrições de tempo e custos, produzindo produtos e serviços de qualidade, mantendo e promovendo relações harmoniosas. Eu acho que essa é a questão que diferencia, talvez, a definição que nós encontramos no PMBOK da nossa definição do IMAN. Essa questão da relação harmoniosa é algo muito importante, porque imagina que eu desenvolvo um projeto, eu atinjo os objetivos de custo, de tempo, de qualidade, mas as relações estabelecidas tanto entre as equipes e pessoas envolvidas neste projeto não são harmoniosas. Isso foi um projeto de sucesso? Não foi. Então, é importante lembrar que o projeto de sucesso ele envolve também a satisfação desses relacionamentos que se estabelecem dentro da estrutura do projeto. Bom, é importante diferenciar o que é rotina do que é projeto. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que a gente possa falar a respeito deles. Como eu disse lá na definição, projeto é algo novo. Se eu pergunto assim, a compra de mercadoria, será que isso é um projeto ou é uma atividade de rotina? Ela é uma atividade seriada, que acontece frequentemente, portanto, ela é uma atividade de rotina. Se eu falar para vocês desenvolvimento de um novo edifício, ou seja, a construção de um edifício, será que isso é um projeto ou será que isso é uma rotina? A construção de um edifício é um projeto, mas você pode argumentar assim, ora, mas se eu pegar essa planta e levar essa mesma planta e construir num outro local, eu não estou produzindo de forma seriada? Ou seja, ele deixaria de ser um projeto para se tornar rotina ou uma produção seriada.
Vamos raciocinar juntos. Mesmo que você leve a planta de um projeto, de um edifício, para uma outra localidade, certamente você não encontrará as mesmas condições do solo, as mesmas condições do entorno e alguma alteração haverá neste projeto. Então, novamente, ele é novo. E ele, assim, ele não é uma rotina. O simples fato de ter construído o mesmo plano, né, de edifício num outro site significa que ele virou rotina? Não. Ele ainda continua sendo um projeto porque ele terá suas características peculiares. Então, a gente precisa compreender bem que toda vez que eu faço algo de novo, de diferente, isso é considerado projeto. Se eu falar fabricação de um carro, será que isso é rotina ou será que isto é projeto? A fabricação seriada de um carro é rotina, mas o processo de desenvolvimento daquele novo modelo de carro é um projeto. Então, antes da fabricação seriada, em algum momento, aquilo foi um projeto. Eu espero que fique clara essa distinção entre o que é projeto e o que é rotina, e deixo aqui alguns outros exercícios para que vocês possam preencher dentro dos slides, para vocês raciocinarem dessas situações. Porque se eu não sei a diferença clara do que é rotina e do que é projeto na minha organização, o que pode acontecer é que eu vou acabar tratando rotina como projeto e projeto como rotina, e isso leva ao desperdício, ao erro e à falha. Vamos então agora para o conceito de programa. O que seria um programa? Programa é um conjunto de projetos interrelacionados que, se forem gerenciados de forma conjunta, eles obterão benefícios muito maiores do que se fossem tratados de forma individual. Vou dar um exemplo para vocês. Você imagina que você é gerente de um projeto e o seu colega é gerente de um outro projeto. E os dois projetos precisam de um mesmo equipamento. Se vocês se juntarem e forem atrás do seu gestor e pedirem que esse equipamento seja comprado para atender a dois projetos e não apenas um, vocês não acham que o poder de convencimento é maior? É isso que se trata, ou é nessas circunstâncias, é que nós aglutinamos projetos embaixo de um guarda-chuva chamado programa. Todas as vezes que, se eu gerenciar individualmente projetos, eu vou ter muito mais dificuldade de obtenção de recursos, de apoio, do que se eu gerenciá-los de forma integrada, vale a pena colocá-los, então, embaixo de uma denominação chamada programa. Essa é a característica, então, de um programa. Nós temos ainda uma outra terminologia que é a definição de portfólio. Ora, o portfólio nada mais é do que o conjunto de projetos e programas de uma organização. Esses projetos e programas, eles podem, neste caso, estar interrelacionados ou não. Todo o conjunto nós denominamos de portfólio. E uma característica muito importante do portfólio é que ele deve ser muito bem pensado. Por quê? Porque só vale a pena eu deixar um programa ou um projeto no meu portfólio se ele estiver alinhado, ou seja, se ele estiver atingindo algum objetivo estratégico da minha organização. Então, na verdade, o propósito do nosso portfólio é exatamente alavancar o negócio através do alcance dos objetivos estratégicos que são obtidos pela realização daqueles projetos e programas. Bom, dessa forma, então, nós passamos aí por alguns conceitos já bem relevantes. Um outro conceito importante para nós é o conceito de gerenciamento de projetos, porque nós falamos o que é projeto, mas o que é gerenciar projetos. O gerenciamento de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto a fim de atender aos seus requisitos. Observa que eu citei o PMBOK como sendo uma base de conhecimentos exatamente que dá suporte ao gerenciamento de projetos. Por quê? Porque ali dentro do PMBOK você vai encontrar ferramentas, técnicas que vão te auxiliar a desenvolver as suas habilidades de gestor. Isso é gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos dentro do PMBOK, que é uma gestão tradicional, ele está dividido em 5 processos. Os processos são iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Cada um desses 5 processos se subdividem em subprocessos. Se nós fôssemos contar lá dentro do PMBOK quantos subprocessos nós temos 47 subprocessos que estão inseridos dentro desses 5 processos chamados iniciação, planejamento, conforme eu mencionei anteriormente. A junção desses 5 processos, ou melhor, a junção não, o cruzamento desses 5 processos com 10 áreas de conhecimento constituem para nós essa matriz de conhecimentos de gerenciamento de projetos.
Então, falamos de 5 processos e vamos falar agora das 10 áreas de conhecimento. As 10 áreas de conhecimento são gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento dos recursos, principalmente recursos humanos, gerenciamento da comunicação, gerenciamento dos riscos, aquisições, das partes interessadas, ou stakeholders, e também a gestão da integração. São 10 áreas de conhecimento. Então, nós temos 10 áreas de conhecimento que são cruzadas, então, com os 5 processos, como você vai ver na matriz. Esse cruzamento gera para nós, então, os 47 subprocessos que eu citei anteriormente. Então, um bom gerente de projetos, ele deve conhecer esse conjunto de subprocessos, embora vocês vão ver na prática que nem sempre nós utilizamos todos eles. Não, pelo menos em todos os projetos. Nós vamos ter que ter discernimento para decidir quais são os subprocessos necessários a cada projeto. Bom, nós já falamos então que existe o gestor do projeto, existe gerenciamento do projeto. Aonde que esses projetos devem acontecer dentro das nossas organizações? As organizações que estão mais bem estruturadas para o gerenciamento de projetos, elas costumam conter o que a gente chama de escritório de projetos ou Project Management Office. Este é o local dentro das organizações que vão conter documentos, informações que vão ajudar os gestores desses escritórios a ajudar os gerentes de projeto a atingir os objetivos desses projetos. Vocês vão verificar na literatura deixada para vocês que os escritórios de projeto eles podem exclusivamente estar ali para dar algum suporte ou não, podem inclusive estar ali para auxiliar o gestor de projetos na execução do seu projeto. Esse grau de interferência, de participação vai depender de um escritório para outro. E eu recomendo que vocês procurem na literatura deixada para vocês um pouco mais de detalhes a respeito dos objetivos desses escritórios de projeto. Estamos avançando então nos conceitos, de gerenciamento de projetos. Nós temos uma personalidade, um papel muito importante dentro do gerenciamento de projetos, que é chamado de patrocinador ou sponsor do projeto. O que é o patrocinador? O patrocinador é aquele indivíduo que vai apoiar o gestor de projetos, principalmente sob o ponto de vista político dentro da organização. Imagine que você tem uma ideia de projetos, você fala com um sponsor, e é esse sponsor que pode vir então a conversar com os gestores ou com os níveis estratégicos da organização e auxiliar você a defender essa ideia de projeto frente a esses níveis. Algumas literaturas dizem que o sponsor ou patrocinador seria o patrocinador financeiro. Nós preferimos adotar para o patrocinador financeiro o termo shareholder e deixarmos para o termo sponsor ou patrocinador aquele papel de ser o apoiador político, aquele que vai dar suporte para a equipe de projetos e para o gerente de projetos na realização e alcance dos objetivos. E deixar, então, shareholder para aquele que financia monetariamente o projeto. E, claro, não poderíamos deixar de falar do gerente de projeto. O gerente de projeto é a pessoa alocada pela organização executora do projeto para liderar a equipe. Muitas vezes existe o gerente de projeto e não existe a figura do sponsor dentro da organização. Isso torna a vida do gerente de projetos muito difícil. Observa bem que a relação entre gerente de projeto e sponsor é extremamente importante para o sucesso de um projeto. O gerente de projeto está mais ligado à equipe, à operacionalização das etapas do projeto, enquanto que o sponsor é aquele que está defendendo estrategicamente esse projeto. Então, observa bem, o gerente de projetos ele precisa estar bem próximo da sua equipe e ele precisa ter algumas habilidades especiais. Ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser uma pessoa que tem empatia, porque ele vai estar o tempo inteiro lidando com pessoas. Bom, um outro elemento importante dentro de projeto são os clientes. Obviamente, todo projeto ele é demandado por alguém. Alguém tem o interesse que você faça um projeto? Então, essa pessoa que demanda, ou a organização que demanda um projeto, nós denominamos de cliente. E denominamos de usuários aqueles que farão uso dos resultados de um projeto. Porque eu construo alguma solução, por exemplo, todo projeto vai gerar um produto, um serviço ou um processo que vai ser utilizado por um usuário.
Alguém demandou este produto, alguém demandou este serviço, alguém demandou este processo. Este alguém é o seu cliente. Então, assim nós distinguimos entre aquele que demanda e aquele que utiliza os resultados daquele projeto. Nós temos um outro termo que seria stakeholders, ou partes interessadas. O que é um stakeholder? Seria um indivíduo, um grupo ou organização que pode ser afetada, que pode afetar ou se sentir afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. Esse stakeholder ele pode estar ativamente envolvido com o projeto ou não. Então, esse stakeholder ele pode estar muito próximo ali, fazer parte da equipe de projeto, por exemplo, ou pode ser uma pessoa externa ao projeto. Mas todas as entidades, indivíduos ou partes que afetem ou sejam afetadas pela execução do projeto são consideradas stakeholders ou partes envolvidas. Isso torna o nosso conjunto de stakeholders às vezes muito amplo, né? Mas qualquer pessoa quase pode fazer parte desse núcleo. É óbvio que sim, se a gente pensar de uma forma muito abrangente, nós vamos ter uma lista muito grande de partes envolvidas. Mas nós temos que ter o discernimento de dizer quais dessas partes estão ou terão um impacto maior ou menor sobre o nosso projeto e considerar nesse conjunto de stakeholders, principalmente aquelas partes envolvidas que têm um impacto mais significativo sobre o projeto. Bom, essa aula então tinha por propósito apresentar os conceitos. Nós fizemos isso então, nós apresentamos o conceito de projetos, atividades de rotina, programa, portfólio, falamos um pouco da relação entre projeto e o alcance dos objetivos estratégicos, ou seja, o alcance dos objetivos do planejamento estratégico. Falamos sobre gerenciamento de projetos e algumas outras definições, sobre processos de gestão e áreas de conhecimento e sobre o que é um escritório de projetos. Nós desejamos um bom estudo e que façam os exercícios de fixação para poder verificar se compreenderam bem. Muito obrigada.